Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar fazendo a avaliação desse cooler para notebook da Warrior, né? Que na verdade é Multilaser que fabrica. Então já fiquem com a vinheta. Se vocês ainda não fizeram inscrição, já façam inscrição no canal agora. Já curta o vídeo e também não esqueça de acionar o sininho para ser notificado ou notificada de novos vídeos. Então aqui está o cooler para notebook. Nesse vídeo eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu já fiz um vídeo com o unboxing dele, onde eu já mostrei ele em detalhes. E como que eu vou fazer esse teste? Eu tenho um notebook antigo aí, para quem segue o canal, já deve ter visto. Se não viu, vai estar aí no link, que é um notebook Sony Vaio antigo. Ele está com problema de esquentar bastante, e principalmente depois que eu troquei o processador dele e coloquei um processador melhor. Então, os primeiros testes eu vou fazer com ele. E depois eu vou fazer um teste também com um notebook gamer da Acer, aliás. E já fazer uma correção também. Na verdade, esse cooler ele não é fabricado pela Multilaser, ele é importado pela Multilaser. Então, voltando ao notebook da Acer, eu tenho um com Ryzen 7 4800H, e com uma placa de vídeo dedicada que é a GTX 1650. Então eu vou fazer os testes com esse notebook também. Então vou testar com dois notebooks. Aqui já está o notebook da Sony Vaio. Então, como eu vou fazer esse teste? Eu vou utilizar um programa, né, que vocês já vão ver, que já é bem conhecido, para verificar como está a temperatura. E vou brincar com algum joguinho, né? Algum jogo que force, né, aí, o uso do notebook para tentar elevar aí a temperatura. Eu vou fazer isso sem o cooler externo e depois utilizando o cooler. E aí a gente vai verificar se realmente houve uma diminuição na temperatura. Então eu vou fazer isso tanto com o Sony Vaio, como também com o notebook da Acer. Já acabei de ligar então o notebook. Então o programa que eu vou estar utilizando é o CPUID HW Monitor. Então já vamos abrir aqui, já verificar como é que está a temperatura. Isso dos processadores, né? Vou estar focando nos processadores, aqui a temperatura. No caso que ele tem 2 cores e 2 threads. Como vocês podem ver aqui está 54 graus, 51. Sendo com o máximo aqui que é o pico 57, mas o atual, né, já chegando a 57 agora. Então realmente está com um problema de aquecimento esse notebook, embora aqui as temperaturas não fiquem tão altas, mas embaixo dele, encostando a mão, percebe-se que está bem quente, né? Agora sim fica melhor para vocês enxergarem. E eu vou aproveitar também, que eu não tinha pensado em fazer, mas vou fazer isso daí, né? Até pensei, mas não ia fazer, mas resolvi fazer. Vamos também estressar o processador com o CPU-Z, que aí vai ficar mais fácil da gente acompanhar. Iniciar aqui o CPU-Z. Então vejam que está oscilando até os 60 graus.
mesmo sem fazer nada, aí tá ficando um pouco quente, né? Vou dar uma zerada aqui, no mínimo no máximo. Vamos dar uma estressada no processador, mas vou estressar apenas por 1 minuto. Então vamos fazer o estresse. Vou marcar aqui 1 minuto. Vai aparecer na tela aí para vocês. Então vamos lá. Estressando por 1 minuto. Então, como vocês podem ver, está subindo. Vamos aproximar mais aqui. Passou 14 segundos e já chegou a 72 graus. Já subindo agora para 74. E passaram aí 30 segundos, 75. 77 graus. E a temperatura só subindo. Embaixo deve estar mais quente ainda, embaixo do notebook. O notebook não estou utilizando nada aqui, né? Para deixar ele mais distanciado da mesa. Vamos deixar em uma situação assim mais comum, que a maioria utiliza, né? Opa, o foco. Agora sim. Já passou 1 minuto, então. Vejam que chegou a 82 graus. Vou deixar um pouco mais. Vamos deixar 2 minutos. 1 minuto e meio. E já chegou a 84 graus. A ventoinha. Não sei se dá para vocês escutarem o som. A ventoinha está no máximo aí. A ventoinha já está funcionando no máximo. Chegando aí a 86 graus. Faltando 5 segundos. Vou deixar aí no máximo em 2 minutos mesmo. Vejam que estabilizou em 87 graus. Pronto, 2 minutos. Vamos parar. Então, 87 graus aí, bem em cima da hora que eu dei o clique para encerrar. 89 graus, como vocês podem ver. 2 minutos. Esperei a temperatura baixar. Então, vejam aqui, né? Tinha atingido 89 graus, né? 87, 89. E agora baixou para 60 e poucos graus. Isso sem o cooler externo. Agora vou dar uma zerada. Vamos dar uma zerada aqui no mínimo máximo. E eu vou abrir um jogo aqui. Vou abrir o jogo do Tomb Raider, porque qualquer um tá dando problema aí. Se demorar para abrir o jogo, tem jogo que tá demorando, aí eu vou dar uma acelerada no vídeo. Enquanto isso, já está marcando aqui a temperatura. Vamos abrir aqui o... Vamos ver o Rocket Spear. Eu acho que ele é um pouco mais pesado que o Tomb Raider 2. The year is 2001. The world is a very dangerous place. As the fragments of the former Soviet Union slide deeper and deeper into chaos, the forces of crime and terror expand to fill the vacuum. Baixar o volume aqui. War in the Balkans, war in the Middle East, war in a Eu acabei dando uma cortada no vídeo porque eu tinha esquecido de colocar o CD do jogo. Eu creio que precisa do CD, porque senão ele poderia travar. Vamos adiantar aqui, jogar aqui single player, nova campanha.
campanha. Teste. Fajonato. Recruta. Vamos deixar no mais fácil. Enter. Operation Pandora Trigger. A group of Egyptian Enquanto isso tá marcando a temperatura no programa, né? Operation Pandora Trigger. A group of Egyptian Bom, agora sim entrou na missão. Vejam como esse notebook aqui é fraquinho para jogos, né? Aqui só para fazer um teste mesmo, quanto que sobe a temperatura. Depois de algumas tentativas minhas, né, para tentar entrar no jogo. Mas está valendo, tá correndo a temperatura lá. Não vou ficar muito tempo. Vamos entrar aqui rapidinho. Vamos jogar 1 ou 2 minutinhos só. Vejam que está sofrendo aqui para manter as texturas e tudo mais. E já levei tiro aqui. Nem vi o inimigo aqui. Bom, mas já tá bom de teste isso. Para testar a temperatura. Saio do jogo. Vamos ver aí para quanto que subiu a temperatura. Então vemos aqui que chegou a 70 graus. Um dos núcleos, né? E o outro a 72 graus. Vamos chegar mais perto aqui. Então marquem a temperatura aí. Máxima que chegou a 70 e 72 graus. Vamos medir a temperatura apenas dos cores, né? Dos núcleos. Aguardei aqui os núcleos darem uma resfriada, né? Para 60, 61 graus. E agora vou colocar, né? Vejam que tem que ficar bem na saída aqui de ar, que ele vai auxiliar a saída do ar quente. Já está conectado aqui no USB. Vou dar uma ligada aqui. Agora está ligado, né? Coloquei no máximo. Vamos já testar ele no máximo. Vamos observar aí se abaixa a temperatura agora. Vejam que 61 graus, 60. Conferir se já vai abaixar a temperatura agora. Tá dando uma ameaçada, né? 59. Ameaçando é manter 60 mesmo. Agora baixou para 59, volta a 60. Já baixou pelo menos uns 2 graus aí. Aqui está no máximo, né? Funcionando. Aqui bem vedado, né? Vou dar até mais uma encostada aqui.
para ficar bem mais firme. Essas borrachas aqui não vou utilizar no momento. Já baixou para 58. Vai insistindo para voltar no 60. Vejam que só de estar utilizando ele no uso normal, né? 57, realmente está ocorrendo a baixa da temperatura. ,57 graus agora. Agora, enquanto já aproveitamos que abaixou, vamos fazer o teste do estresse de 2 minutos e ver se ele ajuda realmente no teste do estresse. Vocês vão ver o cronômetro aí na tela. Vamos ver aqui no CPU-Z e estressar CPU. Vamos deixar aí 2 minutos. Chegou na faixa de uns 80, né? 80 graus, se não me engano. 81. Vocês vão ver o resultado aí na tela. Vamos fazer a comparação aí no final. Então, já fazendo aqui o estresse, vamos fazer aí por 2 minutos. A temperatura está aumentando, mas por enquanto está mantendo aí 74, agora subiu para 75. Já pulou para 77. Nós já vimos que realmente abaixou a temperatura com ele sem uso, né? Agora estamos verificando se ajuda a manter a temperatura mais baixa enquanto está no uso intenso. Já chegou aí 81 graus. 82, já deu 1 minuto e 25. Como vocês podem ver aí na tela. Já está chegando aí nos 2 minutos, funcionando aqui no máximo. A visão aqui mais aberta para vocês verem que está conectado lá funcionando. 2 minutos. Então, vejam que mesmo ele aí funcionando no máximo, chegou a 85 graus. Deixei aqui esfriando um pouco, pelo barulho que vocês podem ver que está funcionando no máximo. E vejam que a temperatura caiu bem aqui, né? Estava na faixa de 60 graus, sem mexer, e caiu para 51 graus. Então, quando você não está mexendo em nada, vamos abrir aqui o Office, aqui, o equivalente ao Word. Quando você não está mexendo em nenhum programa, aí realmente ajuda, realmente cai bem a temperatura aí. Vejam que caiu 7, 8 graus, né? Mas assim que eu abro aqui, já volta para os 61, 62 graus. Já exigiu um pouco mais aqui dos núcleos, né? Mas a temperatura mesmo assim fica oscilando aqui para cair, como podem observar. Vamos testar com o jogo. Então, a gente fez um teste com o jogo, vamos fazer teste com o jogo, o mesmo jogo.
Vou abrir aqui então o Rockspear de novo. Assim, vamos dar uma zerada aqui na temperatura. Impor. Novamente aqui o Rockspear. Vai ter uma aceleração aí no vídeo, se demorar aí para abrir. Vamos acelerar. Acelera, single player. Nova campanha. Campanha teste. Até esqueci que eu estou com o teclado separado aqui, porque está faltando o W, está meio ruinzinho. Volta aqui, recruta. Vamos acelerar aqui para não demorar. E já estamos medindo a temperatura. A parede sumiu. Mas até que tá quebrando um galho, viu, para brincar nesses jogos com gráficos, sendo que ele não tem a placa gráfica dedicada. Só brincar um pouquinho aqui mesmo. Enquanto vai montando os gráficos aqui na tela dos lugares, já está usando bem aqui os núcleos. Voltamos ao salão principal. Isso daí, só jogar mesmo um minutinho, 2 minutos, para ver aí quanto que vai subir a temperatura e o cooler externo funcionando aqui no máximo. Vou até conferir aqui no máximo. Parece que já matou os reféns aqui, infelizmente. Aqui já está bom. Vamos encerrar o jogo e ver aí como ficou a temperatura. Sai do Rockspear, então vejam aqui que teve aqui 69 graus. Vai estar a temperatura aí de quanto que estava antes de usar o cooler externo. No caso aqui, o notebook Sony Vaio antigo, que está esquentando bastante, pelo menos externamente, né? Agora vamos fazer os testes com o notebook Acer, com Ryzen 7 4800H e uma GeForce GTX 1650. Lembrando que ele tem uma saída aqui grande aqui de ar do lado esquerdo, por exemplo, e do lado esquerdo, né, mesmo lado esquerdo aqui, também a saída, né, tanto a lateral como a traseira. E a mesma coisa do outro lado. Opa. Mesma coisa desse lado aqui, a lateral e a traseira. Acender a luz aqui para vocês enxergarem melhor. Sendo que
É desse lado aqui que fica o processador. Como eu sei, eu já fiz a troca de pasta térmica desse notebook. Vai estar o link do vídeo aí na descrição do vídeo. Então eu vou optar por estar colocando aqui. Na hora que for testar o cooler externo, colocar desse lado aqui. E na parte lateral, inclusive. Agora vamos então fazer o teste, né? Os mesmos testes semelhantes, né? Um igual ao outro semelhante. Vou estar utilizando um jogo pesado aqui. Lembrando que esse notebook ele tem aí um sistema de resfriamento melhor, né, do que o outro. E eu vou testar aqui do lado esquerdo do notebook, que é onde tem o processador. Tá? E esse daqui também tem 8 cores, né? Tem mais cores. E também já frisando que tanto no Sony como esse aqui, eu estou fazendo os testes ligado na energia, não usando somente a bateria mesmo, porque para dar mais potência, né, nessa parte aí do cooler externo. E quando a pessoa está utilizando o notebook para algo mais pesado, geralmente vai estar usando a energia mesmo elétrica, né, não utilizando a bateria. Então todos os testes estão sendo feitos com o notebook ligado na energia e não somente na bateria. Então vamos fazer aqui no caso também um stress de 2 minutos. Vocês vão ver aí o cronômetro. Só ajeitar um pouco aqui para ficar melhor na tela. A temperatura agora, vejam que está nos 40 graus. Está sossegado, bem menos que o outro, né, que estava nos 60 graus. Vou ajeitar aqui. Então 100, né, como vocês podem ver, não está com o cooler externo. Então os primeiros testes aí sem o cooler externo. Então, vamos marcar aí 2 minutos de estresse. Estressando CPU, começando. 2 minutos. Vamos ver aí quanto que fica. Já chegando aí alguns núcleos já chegando a 75 graus, outros mantendo aí 62 graus. Então essa parte do package aqui não vou estar olhando, só apenas a parte dos cores. Cronômetro correndo, como podem ver aí já 30 e poucos segundos. 40 segundos. Aí pode acontecer de eu dar uma acelerada no vídeo também, para ser mais rápido. Tá chegando a 74 graus, 76, um dos núcleos. O máximo aí no resumo 76 graus. 1 minuto e 30. Vejam que aqui o sistema de resfriamento já está aqui. A ventoinha funcionando bem. Não sei se dá para ouvir o barulho. Aí na gravação. Então ele já tem um bom sistema de resfriamento. Já chegando aí nos 2 minutos. Vou estar parando. 2 minutos. Stop. Então vejam aqui que no resumo aqui, apenas dos cores, né, que nós estamos vendo, 77 graus e meio, sendo que teve núcleo aí que estava aí a 67 graus
e o máximo que chegou foi a 77,5 e um outro, vamos chegar mais perto, então aqui como vocês podem ver, apenas na parte dos cores 77,5, o que deu a temperatura maior. Um deles ficou a 67 graus, a temperatura máxima. Esse aqui é 77,5, 77,3, 74,3. Mas aí no resumo da ópera, né, 77,5, 2 minutos de estresse. De novo, outro teste, né? Esperei um pouco esfriar, 43 graus, né? Zerei. Tá, vamos zerar de novo, né? Zerando aqui mínimo máximo. A 43,5 aqui, o máximo que chegou. Sem uso. Vou estar utilizando aí um Dark SUS. Sem né, o cooler conectado. Sem o cooler externo conectado. Esse vídeo vai ficar longo, então eu vou separar ele por partes, né? Vocês podem acessar aí na descrição do vídeo, caso você quiser ir direto em alguma parte para não ter que assistir o vídeo inteiro. Mudei o jogo aqui pro Horizon Zero Dawn, porque o Dark Souls não estava instalado. Acabei desinstalando, mas ficou o ícone lá, então é um jogo também pesado. Ó, fiz um corte, né, porque estava demorando, então fiquei rapidinho. Nem vou entrar em batalha aqui, mas mesmo para ver a temperatura, né? Isso sem uso do cooler, lembrando, né? As ventoinhas já estão no máximo. Vou aproveitar aqui, pegar um desses robôs. Eu tô achando que eu me dei mal aqui. Eu me dei mal mesmo. O negócio agora é correr. Ó, a ventoinha aqui já está funcionando no máximo. Porque o objetivo já foi feito. Ficar uns 2 minutinhos mesmo. Vamos ver como é que sai do jogo. Vamos ver até onde que chegou a temperatura aqui. Tem que sair mesmo. Sair. Vejam aqui que a temperatura chegou a cores, né? 79,8, que é esse aqui. Onde foi o máximo. Alguns cores aqui, né? Núcleo chegaram a 67,2, foi o mínimo, né? E aqui 71,2, 73,5, 73,9, 75,6. O máximo foi 79,8, um dos cores. Vamos pela temperatura máxima que chegou. Então, sem o cooler externo. Agora, novo teste, de novo fazendo o estresse dos processadores, né, dos núcleos, aliás. É um estresse processador.
E troquei essa borrachinha aqui, ou látex, né? Coloquei uma menor, que é para encaixar melhor aqui na saída de ar. Esse lado é onde fica o processador, então como nós estamos vendo a parte dos cores, né? Dos núcleos, então coloquei desse lado aqui. Vamos fazer o teste de estresse. 2 minutos. Então vamos lá. Aqui zerar. Zerei aqui. 41.3. Esperei um pouco para esfriar também, né? E vamos estressar. 2 minutos. Posso dar uma acelerada, um corte no vídeo, para não ficar os 2 minutos esperando. Assim, zerei de novo, vamos ligar, né? Porque se não ligar, não vale o teste, né? Já deixar aqui no máximo ligado. E agora sim, fazer o estresse 2 minutos. Então agora funcionando aqui no máximo. Bem encaixado aqui, o mais bem encaixado possível. E as temperaturas aqui só aumentando. No final dos testes aí eu vou estar colocando as comparações. Já os 2 minutos, então, de estresse, já parado aqui o estresse, ainda funcionando aqui no máximo da potência, chegou a, vamos ver só os cores, apenas os núcleos, né, na temperatura, chegou aqui a 79.5. Depois de um tempo esfriando, né, já diminuiu aqui para 40 graus, vamos zerar aqui. Zerando aqui um mínimo e máximo, né? Zerando aqui o mínimo e máximo. Aqui funcionando no máximo. Então, abaixou a temperatura, né? 40 graus, 39. Vamos de novo funcionar aqui o Horizon Zero Down. E fazer funcionar aí por uns 2 minutinhos. O Horizon Zero Down já carregado, então fazer andar um pouco aqui, vai carregando os gráficos. Vamos ver o que está por perto. Vamos atacar uma criatura lá para fazer forçar um pouco mais aqui os cores, né? Os núcleos. De novo. Tá difícil, tá difícil. Acho uma planta aqui para me esconder.
Mas aqui já estou notando que as ventoinhas do notebook já estão funcionando bastante aqui, bem aceleradas. E as configurações que eu uso aqui é Full HD, deixo praticamente quase tudo no máximo. A parte aí do ambiente, né? Eu deixo os detalhes aí no máximo que eu posso. Então força bastante aí o uso tanto da placa de vídeo como do processador também. Já deu tempo aí, uns 2 minutos mais ou menos. As ventoinhas do processador aqui da placa de vídeo já estão funcionando aí bem aceleradas, né? Então já mais um objetivo aqui cumprido. Vamos sair do jogo e ver quanto que ficaram aí as temperaturas máximas com o uso do cooler externo. E depois fazer as comparações. Sair do jogo. Então, podemos ver aqui que ficou aí um máximo 73, né? Apenas os cores. Deixa eu focar aqui melhor, 73.6. Sendo que alguns aí ficaram 63.3, 65.6, mas o máximo aqui atingido de um dos núcleos 73.6, outro 73.1. Então na média aqui entre 65 e 73.6, com a ventoinha aqui do cooler externo funcionando no máximo. Vamos agora para a comparação de resultados entre aí, o uso do cooler externo e sem o uso do cooler externo, tanto no notebook Vaio, que está esquentando mais na parte de baixo, né, principalmente, como também no notebook da Acer. Então vamos aí, os primeiros resultados aí, lembrando, né, que eu não utilizei aquela base de notebook que tem a ventoinha, né, tem o uso dessa base. Então foi com o notebook diretamente na mesa mesmo, o que até dificulta um pouquinho a passagem de ar da parte de baixo, né, do notebook, puxando pela própria ventoinha do notebook mesmo. Então vamos ver aqui a temperatura de estresse pelo CPU-Z no notebook Sony Vaio. Aí lembrando que foram utilizados 2 minutos de estresse, como vocês viram nos testes. Então vamos aqui, acompanhe aqui a seta do mouse. Vamos acompanhar somente essa primeira linha e a parte do máximo, né? Aqui lembrando que ele é um dual core com apenas 2 threads. Então não faz simulação de 2 threads por processador, né? Então aqui, 89 graus foi o máximo que ele atingiu sem o uso do cooler externo do Warrior, né? E aqui a temperatura com estresse, né, do lado direito do CPU-Z, com o uso do cooler externo Warrior no Sony Vaio. Então vemos que atingiu aí 4 graus a menos, 85 graus. Só essa primeira linha que marcou o máximo. Agora vamos para o outro teste, o teste com jogo no notebook Sony Vaio. Agora, fazendo o uso de um jogo no notebook Sony Vaio, sem o cooler externo. Ficou gravado aqui na imagem essa seta, então desconsidere essa seta, considere essa seta que está mais destacada, mais branca, aqui menor. Então, como podemos ver aqui, os core atingiram um máximo de 70 graus centígrados, né, sem o uso do cooler externo Warrior. E aqui do lado direito, vemos que a temperatura com o jogo usando né, o cooler externo Warrior no notebook Sony Vaio. Então aqui em cima, um pouco acima da metade, 69 graus.
para que veja que a temperatura ficou aí 1 grau apenas abaixo, então podemos considerar, né, esse 1 grau praticamente foi igual, não teve diferença com o uso ou sem o uso desse cooler externo, né, que ajuda a puxar o ar de dentro para fora, dando, né, uma teórica, né, ajuda para o cooler interno do notebook. Bom, já vamos então mostrar agora o próximo teste agora com o notebook da Acer. É um notebook mais atual e mais potente também. E agora mostrando os testes aí com o notebook Acer Nitro 5. Lembrando que esse notebook possui um Ryzen 7 4800H com uma GTX 1650. E ele inclusive tem duas saídas de ar, né? Uma do lado esquerdo e uma traseira, e do lado direito, a do lado direito e a traseira. Então duas saídas de ar para cada lado. Então eu coloquei, né, como vocês viram aí, do lado esquerdo, onde eu sinto que o ar sai com mais força, empurrado pelo cooler, né? Pelo cooler interno. Então o teste de estresse no CPU-Z sem uso do cooler externo Warrior, né, no notebook Acer Nitro 5, a temperatura, então veremos a primeira aqui onde está escrito Core Max, é 77,5, então no máximo, que registrou 77 graus e meio. Enquanto que o uso fazendo estresse com CPU-Z, aí usando o cooler externo Warrior, teve até um aumento aqui, 79,5. Então teve 2 graus a mais, na verdade, com o uso do cooler externo. Agora vamos ver no uso com jogo. Agora, com o uso de um jogo no notebook da Acer Nitro 5, vemos que ele atingiu, sem o uso do cooler externo, né, do cooler externo Warrior, atingiu aí aqui no Core Max o máximo 79,8 graus. 79,8 graus centígrados. Enquanto usando, né, o cooler externo Warrior, aqui na primeira temperatura Core Max, no máximo que registrou 77,73, aliás, 73,6. Então tivemos aí 6 graus a menos, 6,2 graus a menos. Fica um pouco difícil, né? Tá fazendo essa avaliação. Então, qual a conclusão que nós podemos chegar depois desses resultados? Creio que vai valer talvez um pouco a pena para quem tem um notebook um pouco mais antigo, né? Ou talvez um notebook até novo, mas que tenha uma saída de ar mais simplificada, né? Uma saída mais única. Que na verdade você vai estar utilizando aquele recurso push and pull, que eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Mas na verdade, no caso, usando um computador desktop, né? Que tenha um gabinete. Então, fazendo isso, na verdade, com um radiador, né, do water cooler, e o resultado não foi nada satisfatório. Podemos ver que realmente em dois casos aí teve, né, no caso do Sony Vaio, aí abaixou em torno de uns 5 graus. No outro caso aí do jogo, do notebook da Acer, abaixou mais ou menos uns 6 graus. Mas, na verdade, talvez não ajude tanto assim. Então vai ficar aí na sua avaliação se realmente vale a pena ou não. Então você tem que lembrar também que vai aumentar o nível de barulho, porque essa ventoinha, né, externa do Warrior, você vai ter que colocar no máximo para que tenha uma ajuda um pouco mais efetiva. E esse barulho aí vai te incomodar um pouco, principalmente se você não estiver usando um fone de ouvido. Se você estiver um fone de ouvido, né, usando num jogo ou para fazer alguma outra atividade, não vai incomodar tanto, que aí
vai abafar esse barulho. O próprio fone de ouvido vai tampar, né? Se for esse fone de ouvido no estilo que eu tenho, né? Que tampa todo a sua orelha, né? E então é isso daí. Então ficamos aqui mesmo nesse vídeo. Espero que tenham gostado aí desses testes. Desculpem novamente a demora para colocar vídeos. Realmente minha vida está um pouco mais corrida agora. Então estou com um pouco de dificuldade para fazer vídeos, editar. Mas estou com mais vídeos aí para colocar. Então fique atento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificado ou notificado de novos vídeos. Valeu, deixe seu comentário, deixe seu like, não esqueça aí para impulsionar o canal. E também deixe suas dúvidas, que estou praticamente quase sempre respondendo aí pelo menos 99% dos comentários. Quando eu vejo, eu respondo. Até o próximo vídeo.